Você já teve aquele pesadelo onde a metade dos seus dados foram salvos e a outra metade deu erro? E agora, como desfazer só uma parte? Esse é um dos problemas mais comuns que desenvolvedores encontram quando fazem múltiplas operações no banco de dados. E hoje eu vou te mostrar como resolver isso de forma elegante. Oi pessoal, eu sou Felipe e nesse vídeo hoje vocês vão aprender a implementar Repository Pattern com Unity of Work no ASP.NET Core. Agora vamos implementar isso na prática com um exemplo real com o cadastro de clientes. Como eu já tenho o código todo aqui, eu vou colocar o código e vou explicando. Primeiro vamos fazer o seguinte, vai em File, New, Project, e você vai escolher o seguinte, vai escrever aqui em cima blank, ótimo, e aí você vai escolher blank solution. Vou escolher blank solution, dê o nome que você quer. Isso aqui eu vou colocar exemplo Unity of Work. Eu vou deixar aqui nessa pasta porque é um exemplo, então você escolhe a melhor pasta que você quer. Feito, criei. Agora vamos ao seguinte, você clica aqui em cima da solução, botão direito, Add, New Project de novo, e você vai procurar aqui, ó, ASP.NET Core Web API. Avança. Aqui você coloca o nome que você quer. Eu vou colocar exemplo Unity of Work.api, certo? Criar. Dessas opções aqui, você pode colocar o seguinte, coloca .NET 9, se você já tiver instalado, senão você instala na sua máquina. Tira a opção Configure for HTTPS, tá? Deixa a opção aqui User Controllers e vamos tirar essa opção aqui Enable OpenAI Support. Ok, com isso clique em Create. Ótimo. Primeira coisa que vai fazer, você pode remover os controles que já tem aqui e esse With Forecast.cs. Ótimo. Com isso temos aqui o program vazio. Com isso nós temos o program aqui vazio e vamos começar a desenvolver. Primeiramente vamos criar as nossas entidades. Então, botão direito, eu vou criar aqui mesmo. Escreve aí Models. Ok. Em Models, vamos criar, claro, primeiro o cadastro do nosso cliente. Então, vamos fazer o seguinte. Models, botão direito, Add, Class. Então, você coloca o nome aí, cliente, e clica em Add. Ok. Temos o cadastro do nosso cliente. Eu vou copiar aqui para vocês e já vou explicar. Já fez o auto import aqui em cima e aqui nada mais é que algumas configurações que a gente já tem aqui, data annotation, para a gente se proteger quando for fazer a nossa requisição através do Postman. Então aqui eu já tenho esse key que ele vai exemplificar aqui que é a nossa chave primária e informar que ele vai ser gerado automaticamente, né? Ele é um ident. E aqui eu tenho algumas validações, né? Que o nome é requerido, no máximo ele tem que ter 100 caracteres. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ok. E mais algumas validações aqui. Veja você que a gente já tem algumas coisas aqui que é o cadastro de venda e um método chamado atualizar última compra. Tá? Esse cadastro de venda vai ser o teste que nós vamos fazer para cadastrar uma venda. Nessa venda vocês vão ver as entidades que a gente vai utilizar. Então eu tenho aqui a última compra, que após a venda a gente vai atualizar a data da última compra. E por resto aqui são algumas propriedades do cadastro. Então tem o nome, e-mail, celular, endereço. Você pode colocar as que você quiser.
tá? Eu não estou usando aqui uma entidade robusta, tá? Isso aqui realmente é uma POC, é um exemplo. O nosso foco aqui é apresentar a vocês como o Unity of Work funciona. Ok? Dito isso, temos o cadastro de cliente. Agora eu vou vamos cadastrar o nosso produto. Vamos simular uma venda. Então, em Models, tá? Botão direito, Add Class. Vamos criar produto. O que o produto tem? O produto, a mesma coisa. Ele tem alguns data annotations que vai ajudar a gente aqui. E também ele tem o cadastro de venda. Tá? Isso porque a chave estrangeira de produto e cliente vai estar dentro da entidade de venda. E aí tem dois métodos, vender e comprar. Vender, quando a gente vende, ele vai validar, vai fazer aqui uma programação defensiva para validar se aqui tem um estoque. Se não tiver em estoque, ele vai soltar uma exceção de operação inválida. Se tiver, ele vai diminuir no estoque. E na compra é o contrário, né? Para comprar, eu não preciso dessa validação, coloquei aqui errado. Para comprar, basta ter aqui o saldo, ele já vai somar aqui a quantidade para aumentar o estoque. Basicamente isso. Você pode inventar o nome que você quiser, a forma que você quiser, o que você mais achar legal para você, e você pode colocar, porque aqui, volto a explicar, é só apenas uma POC. Então vamos lá. Cadastro de venda. Bom, o cadastro de venda vai ser o seguinte. Vamos aqui em Model, botão direito, Add, de novo, Class. Vamos criar uma classe chamada Vendas. E ela é bem simplesinha. O que essa classe tem? Ela vai exigir que, quando cadastrar, você informe o cliente e o produto, a quantidade vendida, e aqui, essa configuração, que a gente tem um virtual, tá? Como também em produto, olha, a gente tem um virtual aqui em vendas, um virtual no método. Isso porque nós vamos utilizar o Entity Framework. Usando o Entity Framework, ele exige que os métodos e as entidades que a gente vai relacionar entre elas estejam com o modificador de acesso chamado virtual para que ele possa sobrescrever. Okay? E aqui eu coloquei um JSON ignore para quando eu fizer a requisição retornar para mim, ele não vai serializar esse cara. E o validation never, que essa validação aqui é para o Entity Framework também não validar essa persistência quando estiver persistindo o cadastro de venda, para eu não mandar cliente e produto. Tá? Eu não vou necessariamente mandar isso na requisição. Isso aqui é apenas uma configuração do Entity Framework. Ok, dito isso, vamos acelerar um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar as nossas interfaces. Botão direito aqui, de novo, lá na sua Solution, Add New Folder. E aí a gente coloca o nome aqui, Interfaces. Ok. A primeira interface que nós vamos criar vai ser a interface de cliente. Vamos criar primeiro todas as interfaces relacionadas a repositório, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai interface, botão direito. Eu vou separar aqui repositories e services, tá? Eu estou usando mais ou menos aqui o que eu utilizaria fazendo um design aí com DDD, implementando uma arquitetura limpa, querendo ser muito perfeito aqui não. Então vamos lá, vamos criar a nossa interface. Nossa interface vai ficar assim, ó. Antes dela, eu vou criar o seguinte: para implementar o padrão repository, nós vamos criar primeiro a nossa interface genérica, tá? A interface genérica é ela que vai distribuir entre
as interfaces das nossas entidades todo o nosso CRUD que a gente for utilizar em Entity Framework. Então, nós vamos deixar tudo que for reutilizável dentro dessa interface e automaticamente, é claro, na classe que for implementar ela. Então, implementando primeiramente o Repository Pattern, vamos criar aqui a nossa interface genérica. E como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Deixa eu só te explicar. O que é isso aqui? Eu criei uma interface genérica, aonde T é um tipo genérico de classe. Tudo que vir abaixo vai depender ou não de T. T é as nossas entidades que nós vamos passar de toda a interface que for herdar da interface genérica. Você vai ver isso na prática. E aqui a gente tem uma expressão find, que você pode passar uma expressão lambda e ele vai ser executado. Temos o add, o update, delete. Então, mais ou menos aí o que você vê no seu dia a dia. Vamos lá. Agora, como é que ficaria a interface de cliente repository? Como é que ela ficaria? Ela ficaria assim. Como que ela ficou aqui? Eu criei uma interface, primeiramente, aonde ela herda de iGeneric Repository, que é a nossa interface genérica, que ela vai trazer para a gente a implementação do Repository Pattern. E eu passei a minha entidade. Essa entidade que eu estou passando, ela se torna do tipo genérica aqui dentro. E aí, aqui dentro da minha interface cliente, eu tenho os meus métodos específicos, que aqui é para obter, né, um getBy e-mail, que eu estou obtendo um cliente através de e-mail, obter cliente com nome e verificar se o cliente existe por e-mail, porque o e-mail ele vai ser um registro que nós vamos tratar como único dentro do nosso banco de dados. Ok. Dito isso, vamos fazer a mesma coisa para produto e para vendas. Então vamos lá. Vamos fazer produto, só vou verificar se através do nome, se ele existe. E agora vamos fazer a parte de vendas. Bom, temos todas as nossas interfaces que a gente vai utilizar nesse exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Antes da gente ir para o próximo passo, que seria as services, já vamos implementar os nossos repositórios. Então, eu vou criar mais uma pasta chamada Repositories. Então, vamos botão direito, lá na Solution, Add, New Folder. Então, eu vou criar a Repositories. Vamos implementar os nossos repositórios. Primeiro vai ser o de cliente. E o que aconteceu aqui? Vamos lá. Opa, eu esqueci aqui de implementar o genérico, né? O primeiro tem que ser o genérico. Meti uma gafe aqui. Criar o genérico. E aí eu vou te explicar o padrão repositório, né? Vamos lá. Eu ainda não implementei, mas eu vou trazer para vocês. Olha como é que vai ficar aqui. Como é que funciona o padrão repository, né? A gente tem uma classe genérica que implementa uma interface genérica. Eu tenho o meu contexto de Unity of Work, mas eu poderia ser do NHibernate, por exemplo. E aqui um DB7, tá? O que a gente faz aqui? A gente injeta o contexto de Unity of Work, do Entity Framework. A gente traz aqui no construtor. E vamos trazer os métodos que são virtual. A gente vai fazer aqui, ele vai ser virtual porque quem for herdar de generic repository pode sobrescrever esses métodos. Então, na programação orientada a objeto, uma classe que é uma classe mãe, ela pode permitir ou não que as classes filhas, ou seja, as classes que vão herdar delas, sobrescrevam ou não os seus comportamentos, os seus métodos. Então aqui nós estamos permitindo, com esse virtual, que as nossas classes filhas sobrescrevam esses métodos à vontade. Então, ok, até aí tudo bem. Então temos o método add, que isso daqui é do Entity Framework, o remove, que é o delete,
Enfim, temos todos os métodos aqui, não vou explicar eles detalhadamente, senão vai perder o nosso foco. Bom, implementado o genérico, agora vamos implementar sim a parte de cliente. Automaticamente, é claro, pelo namespace, ele já importou de generic tudo que a gente precisava. Eu estou usando aqui o Entity Framework, usando o Lambda, né? E esses vão ser os nossos métodos. Bom, vamos lá. Vamos apressar aqui. Produto. Vamos cadastrar também a classe de produto. É a mesmíssima coisa. Vocês veem que eu sempre trago primeiro a classe generic que eu vou herdar, depois eu trago a minha classe específica, lembrando que para o genérico eu tenho que passar a entidade, e dentro da minha classe específica eu estou estou herdando de generic repository. Então todos os métodos que tem generic, o produto também vai ter. E obviamente eu passo para a minha entidade. Dito isso, eu só preciso implementar nas minhas classes os meus métodos específicos. Agora que vocês entenderam o que é o repository pattern, eu vou passar para a próxima etapa, que são os serviços. Deixa eu só trazer a parte de vendas, que são os serviços não. Vamos passar agora para implementar o Entity Framework. Ok, tá tudo aqui. Agora vamos implementar o Entity Framework, o contexto do Entity Framework. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, eu já tenho tudo configuradinho, tá? E eu vou colocar as versões que eu utilizei aqui, dentro de um item group. Então, eu vim aqui e vou trazer aqui, dentro do item group, as versões do Entity Framework. E quais são elas? SQL Server, a Tools, que são as duas que a gente precisa, que a gente vai trabalhar também com o Migration. Tá? Dito isso, eu já tenho o que eu preciso. Se você for ver aqui, ainda estou com erro, porque eu não tenho esse contexto, então vou implementar esse contexto. Eu vou criar, primeiramente, uma pasta chamada context. Então, add, botão direito, add new folder. Ótimo. Então, vou aqui, botão direito, add class, application db context. E como é que vai ficar esse db context? Ele é um pouquinho grande. Bom, vamos lá. Como ficou aqui? Deixa eu até diminuir aqui. Como é que ficou aqui a nossa classe application db context? Primeiro que no construtor eu vou passar o próprio nome da classe, né, db context, dentro de db context options, e passar para a classe que eu estou herdando, que é a db context. Esse base daqui nada mais é dentro de db context, que fica dentro desse pacote no get chamado Microsoft.entity-framework-core, e aí lá tem um db context. Tá? Meus db-sets representam as nossas entidades do banco, que vocês vão ver. E dentro de onModelCreating, eu estou fazendo aqui a configuração de como vai ficar o meu banco de dados. Veja que eu tenho aqui um hasKey, que vai ser a minha chave primária. Essa chave primária, eu estou dizendo que o valor dela vai ser gerado automaticamente no momento que for adicionado. Então, esse value generated on add é para o momento de inclusão. Depois disso, tem um nome, ele vai ser requerido e 100 caracteres, por aí vai, tá? Até a data de cadastro, a data de última compra, e aqui eu tenho um índice único para o e-mail. Então, eu coloco esse isUnique, para que o banco de dados ajude a gente, se caso a gente errar na nossa validação, nós vamos colocar um e-mail único, tá?
o banco de dados vai avisar isso a gente. Existe uma outra maneira mais elegante, que é trabalhando com Fluent Validation, mas não é o objetivo desse vídeo. E por aí eu coloco aqui a minha configuração também de produto, e em venda eu utilizo aquilo que a gente viu lá. Por exemplo, em vendas, em produto, por exemplo, eu tenho um iCollection de vendas, que nada mais é que ele está fazendo o seguinte: olha, eu estou atrelando a minha chave primária produto que está em venda ao ID do produto. Como também aqui eu estou falando a mesma coisa para cliente. Então eu estou relacionando essas três entidades, né? Venda, produto e cliente. E aqui eu chamo o base do Onboarding Create. Beleza. Essa foi a implementação do meu contexto. Com isso, se a gente for dar uma olhada aqui, agora eu posso vir aqui e fazer o using, passando base o meu contexto. Se eu for lá em generic, a mesma coisa. Ele está pedindo o using do application DB Context e também do DB7, que eu não tinha feito. Então vou ter que fazer em todas as classes aqui, ó, produto. Acabei não importando também o link aqui, ó. O link não, esse daqui é do Microsoft Entity Framework Core. Em vendas também. Até aí tudo bem. Ctrl S, Ctrl Shift S, Ctrl Shift B. Fazer o build da aplicação, vou ver se tem alguma coisa quebrada. Opa, tem coisa quebrada. Eu não fiz em clientes, ó. O DB7. Então, Ctrl Shift S para salvar tudo, Ctrl Shift B para fazer o build da aplicação. Então, build succeeding. Ok. Com isso, nós temos tudo que precisamos do nosso repositório, né? Agora vamos ao seguinte: a gente tem que fazer a parte da regra de negócio, que são aonde vai rolar todas as nossas validações, inclusive chamar o repository pattern. Vamos fazer o seguinte: repositório já foi, nossos modelos já foram. Agora vamos lá voltar em interfaces e vamos criar as nossas interfaces de serviço. Então, interface, serviço, então direito. Bom, aqui não precisa, eu não vou explicar muito. Vocês vão ver que os métodos são bem simples, não precisa explicar muito. Vou fazer a mesma coisa com produtos. Fiz a mesma coisa com produto. Ele tem o método adicionar, comprar e vender. Vocês vão ver como é que vai funcionar isso. E em vendas também. Voltando a explicar, isso aqui é apenas uma POC. Eu não estou ligando para minha arquitetura, não estou ligando para a forma que eu estou desenhando a minha aplicação, tá, pessoal? Ok. Agora vamos implementar, né, esses serviços. Mas antes, vamos fazer a implementação da interface do Unity of Work. Vamos chegar a nossa grande solução aí do Unity of Work. Então, vamos aqui no serviço, criar a interface do Unity of Work. Ela é uma classe bem simples, tá? Primeiramente, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter os nossos repositórios, que a gente vai ter que reutilizar eles. Vocês vão ver como que vai acontecer isso. E 4 métodos bem importantes. O Save Changes, a gente vai usar o Save Changes lá do nosso Application DB Context. E aqui vem a cereja do bolo. Nós vamos abrir uma transação. Então, isso que é importante você entender. Nós vamos abrir uma transação como se estivesse utilizando, por exemplo, uma IDE do SQL Server, por exemplo. Vamos criar o início, abrir a transação, o commit e o rollback, se for necessário. Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos implementar a classe que vai dar vida ao Unity of Work, né? Então, aqui na raiz mesmo, eu vou criar essa classe e já tem tudo bem explicadinho aqui
mas eu acredito que pelo código você não precisa nem ler os comentários. Bom, como é que funciona aqui? A gente vai ter aqui o Application DB Context, que é o nosso contexto, e um IDB Context Transaction. Ok. O que vai acontecer aqui? No nosso construtor, nós vamos injetar, trazer aqui a inversão de controle com o Application DB Context. Eu vou trazer o Application DB Context para dentro do meu Unity of Work e eu vou fazer também aqui, trazer os nossos repositórios, cliente, produto e vendas. Ok, com isso nós temos aqui essas três propriedades que são read-only. Temos as implementações para iniciar uma transação. Iniciou uma transação, aí sim eu passo para esse transaction, que é esse DB Context Transaction. O commit, a mesma coisa, só vamos commitar se a transação não for nula, e após commitar, chamaremos o dispose e faremos com que a transação seja nula, para que, se for chamado de novo o begin transaction, encontre esse transaction, nulo. Aqui você pode fazer o seguinte também, você pode validar para fazer um begin transaction só se ele for nulo, mas fica a teu critério. Dispose, o dispose, a gente faz um dispose na transação, ou seja, quando acabar tudo, quando acabaram toda a nossa requisição, vai fazer um dispose na transação e um dispose no nosso contexto. O rollback é a mesma coisa do commit, sendo que é o rollback no lugar do commit. E por fim temos o save changes, que ele vai salvar o nosso contexto do Entity Framework Core. Então temos implementado o nosso repository pattern e o nosso Unity of Work. Então agora vamos fazer o exemplo que é necessário. Com isso, o que a gente vai fazer aqui? Com isso, agora o que falta para a gente é o seguinte: implementar os nossos serviços, fazer a configuração lá na classe program.cs e criar as nossas controllers para que nós vamos fazer as nossas requisições de teste. Fazer o seguinte, botão direito aqui, add new folder service. E agora vamos implementar os nossos serviços. O primeiro deles vai ser o cliente. Então, se vocês forem ver aqui, eu tenho minha classe cliente, que implementa iClient Service e faz o seguinte: ela chama o Unity of Work e verifica tudo que eu quero através dos nossos repositórios. Ela verifica dentro do Unity of Work, porque o nosso repositório está lá. Então, se é para verificar aqui se o e-mail já existe, vai ser aqui. E depois, se for para chamar o add, que é o método que está lá no nosso generic repository, ele vai por aqui também, porque a parte de clientes ela herda de generic repository. E depois o nosso save changes, tá? Ok, aqui ele não está usando nenhum Unity of Work. E aqui somente aqui save changes. Você poderia implementar o save changes dentro do próprio update, tá? Mas isso aqui é uma das formas que eu estou ensinando. Não é a forma que eu uso em produção, tá? Existe uma forma muito mais elegante do que isso. Temos o atualizar. Ele basicamente aí faz uma programação defensiva, verifica se o cliente já existe, verifica se já existe com aquele e-mail, primeiro pelo ID. Se não existir pelo ID, ele vai falar que o cliente não foi encontrado. Por e-mail, então já existe um cliente com esse e-mail. E por fim, ele faz a atualização. Depois os outros métodos, que também tem todo uma parte de regras de negócio, para comprar ou para vender. Lembrando que esse código aqui, ele vai ficar no nosso GitHub, e essa explicação também um código para você poder copiar e colar de forma que você vai ver o vídeo junto, você também vai poder no nosso Medium, Nosso Medium ele vai estar com esse código disponível para você poder acompanhar, copiar, colar, fazer os seus testes. A parte de vendas também. Então vamos criar a parte de venda. A parte de venda só tem um adicionar. Aqui a gente não tem um Unity of Work fazendo o início
e o fim, né, o begin e o commit ou o rollback das nossas transações. Nós vamos fazer isso lá nas controllers e você vai ver como é que vai funcionar. Bom, terminando aqui, agora vamos fazer as nossas controllers. A primeira controller que a gente vai fazer é a de cliente. Então vamos lá, add new class. Estou copiando aqui o código diretamente para você entender. Bom, vamos lá, como é que ficou a nossa controller? Ela herda de controller base, normal. Criei uma rota que vai ser API/clientes. No construtor, eu vou chamar o meu serviço e por vez o serviço ele vai chamar o nosso repositório. Então eu criei aqui alguns métodos, como por exemplo, obter pelo nome, a gente fazer o post do create, o delete. Você pode brincar aqui à vontade, tá? Agora vamos fazer a parte de produtos. Então, controle de produto, add new class, produto controller, e vamos fazer a parte de produto, que só tem um create para criar o produto. E por último, a parte de vendas. Eu não vou explicar a parte de vendas, porque a gente vai debugar esse código, e aí você vai ver que existe o código sem transação e com transação. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Por último aqui, vamos na classe Program fazer essas configurações aqui. E aí eu te explico. Primeiro, nós vamos pegar aqui, vamos injetar o contexto do Entity Framework, tá? Nos nossos serviços, e ele, é claro, vai trazer a nossa string de conexão. Ele vai ter a conexão com o banco de dados. Você vai ver que a gente vai colocar isso lá no nosso App Settings. Depois eu faço aqui o registro, né? Estou injetando os serviços via escopo, né? Eles vão durar apenas no escopo da requisição. Todos os nossos serviços, primeiro do Unit of Work, depois os nossos serviços das nossas entidades. Defino uma pequena configuração que eu gosto de fazer do JSON, tá? Para que ele respeite o case das nossas classes. E ok. Aqui embaixo eu não mudei nada, são as configurações que a gente já tem, né? Ok. Com isso nós temos aqui o que a gente precisa, e por último vamos lá no nosso AppSets Development, tá? Nele nós vamos colocar essa configuração aqui. Vamos criar uma base local, tá? Vocês viram que até agora a gente não criou em momento algum uma instância da SQL, nada disso. Vamos criar uma base local porque uma POC é apenas um teste, tá? E vamos também fazer o seguinte. Eu gosto de tirar um pouquinho da bagunça aqui. Eu gosto de trabalhar com algo bem simples. Vai aqui no Launch Settings, em Property, Launching Settings, e copia isso daqui, tá? A nossa porta vai ser 3000. Tem algumas versões, dependendo do modelo, template, que você for fazer, isso daqui, o Launch Settings vai vir cheio. Eu gosto de trabalhar com ele assim, bem enxuto. E nossas requisições vai ser para a porta 3000. Como que a gente vai testar isso, Felipe? Vamos utilizar o Postman, tá? Vamos utilizar o Postman. Então vou deixar os meus breakpoints aqui. E aí você pode utilizar o que você bem quiser, tá? A gente vai utilizar o Postman aqui. Então, deixa eu vir aqui. Bom, deixa eu vir aqui, vou te mostrar, tá? Bom, estamos na tela do Postman. Na tela não, né? No site do Postman. Então, só vem aqui em postman.com /downloads. Eu vejo que eu tenho sempre as coisas tudo aqui aberto aqui para eu fazer. Eu gravo, né? Gravo não. Eu estudo antes, faço um monte de teste
Então já tem tudo masticadinho para mostrar para vocês. Eu já fiz os testes antes, peguei o código, a ideia, enfim, elaborei antes. Bom, o meu computador aqui, ele não tem, tá, um Postman, então a gente vai configurar, instalar ele junto. Eu vou aqui, meu Windows é 64, acredito que o seu também. Vou em salvar, tá, Synapse Free, beleza. Então vou continuar com o meu e-mail mesmo, já tá aqui. Não preciso, eu não uso Postman assim, está logado. Então vamos lá. Agora tem um Postman aqui. Bom, ok. Já baixei, instalei, provavelmente você não viu aí. Deixa eu mudar aqui a tela. Ótimo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar primeiramente o nosso post, tá? Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó, http localhost a porta 3000 API clientes, tá? Isso porque eu tenho já aqui API clientes, eu tenho já aqui, ó, API clientes, né? E o nosso launch, o nosso launch settings, a gente colocou a porta 3000. Então todos esses daqui vai ser a porta 3000 API produtos, clientes ou vendas, tá? Voltando lá para o Postman, vamos fazer o seguinte, aqui no body você usa o HAL, ele já está como JSON. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar preparado para cadastrar o cliente. O que a gente precisa, né? O que a gente deixou para cadastrar o cliente de obrigatório? Que a gente tem que passar o nome, o e-mail e o celular. Então vamos colocar lá o nome, o e-mail e o celular. Mas tem algo importantíssimo que a gente não fez ainda, que foi criar o nosso banco de dados. E a gente falou que a gente utilizaria o migration. Então, vamos lá utilizar o migration, tá? Então agora vamos lá. Tive que compartilhar minha tela inteira. Então vamos lá aqui no iniciar, tá? Você vai escrever CMD e vai aparecer para você essa opção aqui, ó. Develop Commands Prompt for EVS 2022. Ok. E aí com essa opção aqui, o que você vai fazer? Bom, com essa opção aqui, o que você vai fazer? Você vai rodar uma das coisas que eu tenho aqui, tem o meu código, né, de teste. É esse código, .NET EF Migrations Add, e aí eu vou colocar o nome que é Initial Create. Você vai ver que vai dar um erro, tá? Antes, deixa eu só pegar aqui e você tem que estar no caminho, você tem que estar no caminho da sua API, onde está instalado, onde está configurado esses pacotes aqui, a API que está configurada esses pacotes, tá? Se você estiver dentro de algum projeto, então você vai ter que ir lá naquele projeto e fazer isso aqui. Eu não vou usar o console do Package Manager, não, tá? Vamos usar esse daqui. Então vou fazer aqui um CD, vou para o caminho que eu quero, estou no caminho, vou pegar aquele código do migration, tá? Vou tentar rodar ele. E aí ele vai falar, olha, não foi possível rodar o .NET, tal. E nesse caso, não tem uma coisa configurada. Se você for ler aqui, ou você digitou incorretamente, né? Ou ele fala que para executar o programa, o .NET, mas o .NET EF não existe. Enfim, isso aqui é porque o meu computador é bem novinho. Então vamos lá no site e vamos baixar, né, o .NET EF. Bom, vamos lá para o site então. Você pode vir aqui pesquisar por .NET EF Tools Download. Você pega essa primeira referência aqui,
E se você for ver, para instalar é algo até bem simples. Se você for ver aqui, ó, .NET Tools install global.NET F, tá? Então já vou deixar aqui ó, .NET F, tá? Então isso aqui é o nosso código. Vamos aqui no CMD, botão direito, já vamos instalar ele. Vai instalar de forma global para depois a gente usar o nosso migration. Olha, beleza, recebemos a mensagem, você pode invocar a ferramenta usando o comando a seguir, .NET F. Beleza, agora está instalado, então vamos fazer o nosso migration. É só colocar para cima aí, lembrando que o código é esse, .NET F migration. Deixa eu só fazer um clear aqui para ficar bonitinho. Não, CLS, clear é em outro lugar. Bom, vamos aqui, .NET F Migrations Edge. Ele vai criar uma pastinha, se você for ver aqui, ó. Vai fazer o build started, ok. O build foi um sucesso, ótimo. E aí a gente já vê aqui que ele criou uma pastinha com uma classe do migration que a gente vai poder usar, tá? Fazendo as FKs, tudo direitinho, tudo bonitinho, né? E aqui o snapshot que ele tem do Application DB Contents, tá? Ok, tá? Não vou me prolongar aqui. E aí, qual o outro código que a gente vai rodar? É esse daqui, ó, .NET F Database Update, que nós vamos criar uma base de dados agora. Então, vamos voltar lá, botão direito, .NET F Database. Ok. Então, aqui ele fez tudo com sucesso. Você pode ver que o próprio Entity Framework Core, ele cria os scripts, né? Faz o create, tá vendo? Aqui tem os comandos create que ele cria, beleza. Então, como é que ficou? Se a gente for dar uma olhada, ele criou aqui. E como é que a gente vê? Bom, então como é que a gente vê esse banco de dados? Vamos lá. Vamos aqui em View. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. SQL Server Object Explorer. E a gente já vê aqui. O nosso banco de dados. Tá aqui, ó. LocalDB, que é a instância, Databases, cliente DB. E a gente tem aqui todas as nossas tabelinhas criadas. Olha que bacana. Juntamente com a tabela do Entity Framework Core. Eu não vou entrar aqui. O vídeo já está bastante extenso. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes. Mas vocês vão ver o que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Com isso a gente já tem tudo que a gente precisa. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. A tela está certa. Então, o que a gente vai fazer? Vou subir a aplicação. Ele vai pedir aqui, ó, vai aparecer uma mensagem, se você formatou seu computador, é a primeira vez, enfim, de Trust the IIS, né, Express SSL Certificate. Você não precisa certificado, tá? Então coloca Don't Ask Me Again e coloca No. Tá? Com isso, a nossa aplicação subiu. Você já deve estar vendo aí um consolezinho na sua tela, tá? Bom, com isso eu tenho a aplicação que subiu. E o que eu quero fazer aqui agora? Vamos cadastrar um cliente. Bom, peguei meu Postman e vamos voltar lá naquele cadastro de cliente, né? Então, vou criar aqui um cadastro de cliente. Um cadastro qualquer aqui. Colocar Bruno Silva, por exemplo. E-mail bruno.silva@gmail.com. E o celular, vou colocar qualquer um aqui. Qualquer número. Beleza.
Vamos clicar em Send. Bom, deu um bad request, né? A gente esqueceu de colocar o endereço, então tá informando aqui, ó. Endereço é obrigatório. Vou lá colocar o endereço. Rua A, número 34. Beleza. Vamos fazer o send de novo. Opa, chamou aqui na nossa aplicação. Aqui eu já tenho aqui, se a gente for apertar aqui, ó, Shift F9, você vai ver que tem todo o cadastro aqui, exceto o ID, vendas, beleza. Então vamos fazer, eu não vou me prolongar muito, tá? Aqui ele retornou o cadastro do último cliente e a data da última compra. E como é que a gente vê se tá tudo certo, tá? Vamos fazer o seguinte, vou de novo aqui, eu estou em modo de debug, então saiu minha telinha aqui do lado, vou abrir de novo o SQL Server Object Explorer, vou vir no meu banco, botão direito, e aí tem aqui New Query, e eu vou fazer um select aqui na tabela de clientes. Então select asterisco from clientes e aperto aqui do lado esquerdo nesse playerzinho aqui. Ok, ó, tá aqui cadastro do Bruno, beleza. Então eu tenho o cadastro do Bruno e sei que o ID dele é 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos reaproveitar isso aqui que a gente fez, vamos fazer mais um e agora vamos fazer um cadastro de produtos. Então vamos lá para fazer o cadastro de produtos. Cadastro de produtos. Beleza. O que o cadastro de produtos pede? O que o cadastro de produtos pede aqui? Né? O que ele está pedindo no cadastro de produto? Vamos lá dar uma olhada. O que é obrigatório? O nome, o valor, né? Required aqui, e o saldo estoque, tá? São obrigatórios. Então vamos lá, vou colocar o nome, o valor, eu vou colocar o valor 5, por exemplo, e o último que é o saldo em estoque, eu vou colocar 10, né? Só para exemplificar. Eu vou colocar aqui camisa. Vamos colocar, não vou fazer apologia a nenhum time, vou colocar a camisa A, pronto. E vamos apertar o Send. Ótimo. Voltando para o código aqui, o que a gente tem, né? A gente tem aqui o adicionar, que ele vai passar por todas aquelas regrinhas lá, né? Vai ver o nome, tudo mais. Ok, vou deixar passar. E aqui, vamos lá na nossa query e ver como é que ficou o cadastro de produtos. Então vamos lá. Ó, nossa query aí, ó, camisa A, valor 5, estoque 10, taxa de cadastro. Tá tudo perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá e vamos fazer uma venda. A venda é aquela questão do Shopwork que vocês tanto estão esperando dentro desse vídeo, né? Bom, o que eu quero, eu sei que uma venda ela precisa do cliente ID, então eu vou colocar 1. A venda também ela precisa do produto ID, então eu vou colocar 1 também. E o que mais? O que ela precisa aqui? O que a venda precisa? O que uma venda precisa? Vamos lá. Cliente ID, produto ID e a quantidade. Ótimo. Então vamos lá. Aqui a quantidade. Vou colocar a quantidade 2. Pronto. Então, esse é o cliente ID, tá? Estou simulando aqui como fosse um front-end, isso aqui é um teste, tá? Mas aqui eu tenho o cliente ID que tem que mandar, que é o 1, produto ID 1, que é o produto que a gente acabou de cadastrar,
e quantidade 2. Sendo que, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o sem transação. Por quê? Ele vai cadastrar a venda, ele vai atualizar a última compra no cadastro do cliente. Vou forçar uma exceção aqui, mas ele não vai mexer no nosso estoque. Que esse método comprar, se você lembra, ele vai chamar esse comprar aqui do cadastro do produto e ele tá errado, né? Não é comprar e vender, tem que ser o vender. Ele vai tirar o nosso estoque. Então vamos até acertar aqui. Eu não vou chamar o comprar, vou chamar o vender. Beleza. Acertei aqui, ó. Create sem transação. Então vamos fazer isso aqui, ó. É vendas / create sem transação. Vamos lá. Vai estourar a exceção. Parou. Ó, voltou aqui, ó, testando a transação do Unity of Work. E vamos ver como é que ficou o nosso cadastro. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. E eu vou rodar os 3 SQLs. Tá? Vou deixar aqui ponto e vírgula separadinho, bonitinho. Ótimo. O que aconteceu aqui? O cliente Bruno atualizou a última data de compra. A gente utilizou o cadastro do produto, e o produto, se você for ver aqui, o saldo estoque dele tá errado, porque provavelmente eu não atualizei lá. Deixa eu até dar um stop aqui. Deixa eu atualizar aqui, que eu acabei não atualizando. É vender. Ele não vai tirar o estoque, obviamente. Até esqueci, porque eu dei uma exceção. Ele não tirou do estoque. E lá no meu cadastro do cliente não, o último foi vendas. A venda foi realizada. Olha isso. Eu atualizei a data da última compra, eu fiz a venda, mas não atualizei o estoque. Né? Porque deu exceção. Eu vou subir de novo, a gente vai fazer de novo. Vou fazer a venda para o mesmo cliente. E se você for ver aqui, ó, a data tá aqui, ó, 5h59 do dia 31. Vou fazer a venda de novo, vou fazer outro request, tá? Fiz outro request. Deixa eu sair daqui, voltar pro cadastro. Ele vai passar em tudo, vai estourar a exceção. Estourou a exceção. Tá falando aqui, cliente não encontrado. Mas como assim? Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos debugar para ver o que aconteceu. Vamos ver aqui no SQL. Olha o cliente ID. Ele ficou com 1. Ele não adicionou. Opa, perdão. Perdão, isso aqui é a venda. Ele fez a venda, mas tá falando que o cliente não informado, não encontrado. Aqui, ó, cliente não encontrado. Por quê? Olha só o erro, outro erro que está acontecendo. Vamos fazer aqui de novo. Se você for ver aqui, ó, na hora de fazer a venda, ele pega o cliente ID, adicionou, ok, cliente não encontrado. Tá até errado essa aqui, ó, eu coloquei errado, perdão. É verdade, ó, cliente não encontrado. Vamos entrar lá. Perdão que eu acabei de não entrando no método. Ó, tá errado. Espera aí, deixa eu voltar. Eu coloquei venda.id. É venda.cliente.id. Né? Vai ficar certinho. Então, por isso que foi cliente não encontrado. Subi a aplicação de novo. Mas agora vai. Olha quantos testes a gente está fazendo, hein? Vamos lá. Fez a venda. Aqui já estava errado. Mas, ó, ele achou o cliente, atualizou a última compra dele, vai fazer o save change, testando a transação de Unity of Work. Ou seja, estourou essa transação aqui, ó, do meu cadastro de vendas, né, da minha controle de venda, e não fez a venda. Não atualizou o estoque do produto.
Olha a bagunça que tá agora aqui, ó. Vamos lá de novo. Fiz as consultas, olha quanta venda ele fez. Ele atualizou a data da última compra, mas não tirou do estoque. Ok? Beleza. Agora vamos fazer outro teste. É o que vocês querem ver, que é esse código daqui, com transação. Tá? Vamos lá ao código com transação. Bom, como é que seria esse código com transação? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Primeiro, a gente chama o Begin Transaction, ou seja, a gente abre uma transação no nosso banco. Eu estou dentro de um try catch, o Begin Transaction está ficando fora, tá? Lembrando que esse código é uma apresentação, tá, pessoal? Não faça isso em produção. Existe uma maneira mais elegante e mais limpa de fazer isso. Depois eu continuo chamando a minha venda, faço a minha atualização em clientes, chamo o vender aqui, passando o produto e a quantidade, que é o que tem aqui, ó, produto e a quantidade, e depois eu faço o meu commit. Se der algum erro, eu vou fazer o meu rollback. Então vamos ver como é que isso vai ficar? Vamos lá. Agora eu vou chamar com transação. Tá? Com transação. Vamos chamar o com transação. Tá? Mesmos dados do sem transação. Vou fazer um send. E aí, olha só o que acontece. Aqui eu abri a transação. Vou fazer a minha venda. Fiz a venda. Tá? Mas olha só. Aqui eu tenho 5 vendas, certo? Ué, ainda tem 5. Por quê? Porque a gente está dentro de uma transação. Ele só vai realizar a venda se de fato a gente fizer o commit. Então, vamos lá. Atualizar a última venda do cliente, a última compra. Então, vamos lá. A nossa query de última compra lá do cliente não atualizou. Que absurdo. Né? Poxa, eu atualizei, não atualizou. Está dentro de uma transação. Ele não persistiu ainda no banco de dados. Ok, vou estourar a exceção. Estourou a exceção. O que acontece? Rollback. Então vamos ver como ficou aqui? Vamos ver como é que ficou tudo? Olha isso. Não criou uma venda e não atualizou a última compra. Esse é o poder do Unity of Work. Eu faço uma transação de todos os meus objetos dentro do meu aggregate root, né? Dentro do meu agregado, e eu faço o seguinte: se der um erro em algum ponto aqui, eu vou fazer o rollback. Esse é o poder do Unity of Work. Agora eu vou deixar persistir, é claro, vocês também talvez queiram ver aí. Vou deixar persistir, vou deixar passar tudo. Ele vai passar, né? Eu vou deixar aqui no Create. Deixar passar. Passou no Create. E ó, nem vou voltar à requisição. Se eu fizer aqui de novo, olha o que aconteceu. Atualizou a data da última compra, são 6 horas e 8 minutos. E criou a nossa sexta venda aqui. Mas olha o que mais interessante. Ele também atualizou o estoque, porque eu fiz uma venda de 2 itens e atualizou o estoque. Então, ao terminar aqui, obviamente, se você for ver, aqui já deu um 201, que é um created, né? O retorno do created, que é o que a gente desejou aqui. E esse é o poder do Unity of Work. Espero poder ter ajudado a cada um de vocês. Sei que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas isso é um tutorial. Vocês vão poder acompanhar parte desses vídeos como Reels, lá no TikTok, enfim. Espero realmente poder te ajudar. Esse código vai estar aqui, seja onde você estiver vendo, seja no YouTube ou através de alguns Reels ou TikTok, você vai ser redirecionado para esse vídeo no YouTube. Aqui na descrição eu vou deixar o GitHub
onde está o código, e também meu Medium, que é a explicação de cada parte desse código que você vai poder montar aí o seu Lego. Tá bom? Espero poder ter te ajudado e que você compartilhe, curta, comente, dê dicas dos próximos vídeos que você deseja ver aqui, e é um prazer imenso poder te ajudar. Um abraço e até a próxima.